Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. Dorival Júnior será demitido pela CBF, não será mais treinador da seleção brasileira. Felipe Luiz é um nome que a CBF pensa para tentar a contratação para substituir Dorival Júnior? Nós vamos falar no vídeo de agora. Tem também premiação do Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, que será disputado em junho, definido. Quanto que o Flamengo vai ganhar pela participação, nós vamos contar aqui para vocês também. E tem também uma péssima notícia no Flamengo, envolvendo Danilo. Já já vou contar para vocês que informação é essa, que notícia é essa, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo, totalmente diferente da seleção brasileira, que só está descendo. Então se inscreva aí, solta o dedo no like, ativa o sininho e também compartilha o vídeo. Vamos para as informações? Antes de mais nada, quero mostrar um negocinho para vocês. Sabe por quê? Eu avisei. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O que conseguir lá é lucro. Que é isso, se não tomar uma goleada, pro Dorival já é lucro. Não, isso aqui, goleada? Não tinha goleada, não. Quanto que foi? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quanto que foi aqui? A seleção argentina é muito favorita pra esse 6 a 5 Brasil. pro Brasil? Sem o Muito Messi favorito. não é muito favorito. Quem é a favorita? Você falou? Seleção argentina pra mim. Olha, muito não é. Muito não. Sabe por quê, gente? Olha só. O Se Dorival... a gente for colocar uma odd aí, Gente, tá Gente, 2 e Pedrosa, você vai concordar comigo. 2,5. O Sem o Pedrosa Messi. fez 6 alterações, cara. Então, no tudo time. bem. Sem o Messi, a Argentina não é muito favorita. Eu também acho. Se fosse com o Messi, era muito favorito. O Almada pode melhorar isso? Claro. Viu? Eu já imaginava. Para mim, se a seleção brasileira chegasse lá no Monumental, na casa da Argentina, e não levasse uma goleada, já seria um lucro, já sairia em vantagem. E deu óbvio, pelo menos na minha concepção. Eu não tirei essa minha opinião aí que foi dada horas antes do jogo entre Argentina e Brasil, do nada. E obviamente, para eu dar uma opinião como essa, eu tive que pensar, analisar o cenário, ver o momento da seleção argentina, o momento da seleção brasileira, a forma como a seleção argentina seria escalada e a forma como a seleção brasileira seria escalada. Quando eu falei isso aí no programa, lá no SBT, fui achincalhado, xingado nas redes sociais, chamado de argentino. Teve gente na rua me zoando, falando, alô, torcedor da Argentina. Gente, quando eu chego na frente das câmeras, eu preciso passar para o público o que de fato está acontecendo, pelo menos na minha visão. Eu não posso ser torcedor e falar ali, Brasil vai chegar lá, vai ganhar. Não, gente. O cenário era trágico, era tragédia anunciada. Sabe por quê? A seleção brasileira não vem jogando bem há muito tempo. Há muito tempo. Me lembra aí o último bom jogo da seleção brasileira. Quando venceu, no caso contra a Colômbia, por exemplo, venceu graças à qualidade técnica individual de um jogador, que foi o Vinícius Júnior, que achou um golzinho nos minutos finais. A seleção brasileira é um bando dentro de campo. Desorganizado, não tem uma boa saída de bola, os jogadores não sabem o que fazer. É na base da intuição. E aí o Dorival Júnior fez 6 mudanças em relação ao time que pegou a Colômbia para pegar a Argentina. 4 forçadas e 2 por opção. Em nenhum momento ele pensou em iniciar o jogo com 3 volantes, o que para mim era o óbvio. Primeiro, ele poderia utilizar o entrosamento entre André e João Gomes, que jogam juntos no Wolverhampton, e botar mais um volante, que no caso eu botaria o Ederson, para proteger ainda mais o meio de campo dele. Até porque ele estava com 2 laterais extremamente ofensivos, o Wesley e Guilherme Arana. E não é segredo para ninguém que o grande forte da seleção argentina é o meio de campo, pela qualidade dos jogadores do meio de campo e pela quantidade de jogadores do meio de campo. Eles não jogam com pontas, como todas as seleções, ou quase todas as seleções estão jogando. É apenas um atacante, que é o Julián Álvares, que mesmo assim sai bastante da área. E mesmo assim, o Dorival Júnior manteve a ideia de apenas 2 volantes. Ele viu que não deu certa estratégia, continuou com o erro durante o jogo e tomou um baile. O que a seleção brasileira tomou ontem foi um baile de tango, né? Já que estava na casa da Argentina. E foi pouco, hein? E foi pouco, poderia ter 5, 6, 7, 8. É porque a Argentina fez 4-1, tirou o pé e ficou humilhando os jogadores dentro de campo.
O Rafinha, não critiquei não, tá? Pela declaração antes do jogo. Gostei. Mas quando dá esse tipo de declaração, porrada neles e tal, tem que se garantir dentro de campo. E dentro de campo ele pipocou no futebol e na porrada. Porque teve jogador argentino passando a mão no roxinho dele, dando tapinha no roxinho dele, ele não fez absolutamente nada. Diante disso tudo, dessa humilhação, que eu considero dentro de campo uma humilhação maior do que foi o 7-1 para a Alemanha, repito, dentro de campo, pela forma que fez. Historicamente, o 7-1 vai ser sempre o 7-1, mas dentro de campo, o que os jogadores argentinos fizeram foi muito mais humilhante do que a Alemanha fez na ocasião. A Alemanha fez gol. Agora a Argentina humilhou, gritou olé com 10 minutos do primeiro tempo, fez 1 minuto de silêncio, zoou, passou a mãozinha no rosto, ó, humilhante, e os jogadores brasileiros nada fizeram. Eu me senti envergonhado. Obviamente que depois disso tudo, o próprio Dorival Júnior sabe que ele não vai continuar no cargo, e ele não continuará no cargo, isso é uma informação. E o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, não é uma opção nesse momento. A opção é Carlos Ancelotti. Essa é a opção, novamente, do presidente Edinaldo Rodrigues. Ele vai tentar a contratação do atual comandante do Real Madrid de novo. Será que ele tentou da outra vez? Tentou, porque o Ronaldo deu uma entrevista ao Charla Podcast e disse que ele mesmo ajudou nessa tratativa, nessa negociação. Então, se o Ronaldo fala isso, eu acredito. Aí ele passa firmeza. Então, você, torcedor do Flamengo, fique tranquilo. Primeiro, não tentarão o Felipe Luiz, porque ele não está na mira da CBF, digamos assim, nesse momento. E segundo, a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz não aceitaria nesse momento, que ele sabe que seria prematuro na carreira dele. Isso é uma informação que eu tenho, tá? Por falar em Flamengo, premiação do Mundial, do Super Mundial de Clubes em junho, definido para os clubes, e o Flamengo vai receber pela participação 86,8 milhões de reais só por disputar esse Super Mundial. Na fase de grupos, ganhará 11,4 milhões de reais por vitória, além da premiação fixa, 11,4 milhões de reais por vitória e 5,7 milhões de reais por empate. Oitavas de final, 42 milhões de reais, se chegar às oitavas de final. Quartas de final, caso chegue lá, 74,9 milhões de reais. Se chegar à semifinal, 119 milhões de reais. Sendo vice-campeão, mais 171 milhões de reais. E sendo campeão, mais 228 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo pode receber no total, caso seja campeão, o que eu acho pouco provável, preciso ser honesto com todo mundo aqui, sonhar não custa nada, mas acho extremamente difícil, muito difícil, uma missão quase impossível. Caso o Flamengo seja campeão, pode ganhar aí 586 milhões de reais no Super Mundial de Clubes. É dinheiro, hein? Eu já acho muita grana só pela participação, repito, 86,8 milhões de reais. Gente, 86 milhões de reais só para participar de um campeonato. Fora o ganho intangível, digamos assim, com a visibilidade, com a internacionalização de fato da marca. Não é fazer tourzinho para Disney, igual dirigentes gostam de fazer, não. Mas fica aí a informação para vocês. Uma notícia nada boa para o Flamengo, tá? Que o Flamengo divulgou aí nas redes sociais, um boletim, o Flamengo mantendo inclusive a postura de transparência. O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira. Foi realizado exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira, no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT Jorge Gelau. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time do Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Nossa Senhora! É uma perda assim absurda, vou ser sincero, e a gente precisa falar a verdade. Chama muita atenção a quantidade de lesões musculares no Flamengo. Eu acho que o departamento médico precisa explicar isso, porque não está sendo normal. O Danilo se machucou treinando, gente. É um jogador que ficou um tempão fora aí dos gramados, foi cortado da seleção brasileira por conta desse problema físico,
e agora sente um novo problema físico, uma nova lesão muscular, que pelo visto não é leve, né? Vai tirar o cara da estreia do Campeonato Brasileiro, também da Libertadores, fora os outros jogadores que estão sentindo problemas físicos a todo momento. Então acho que chegou o momento do departamento médico explicar isso. Enfim, o clube tem sido muito transparente nesse sentido, toda hora soltando boletim médico, toda hora atualizando a situação dos lesionados, mas agora precisa explicar o que está acontecendo. É o forte calendário? É o que? A preparação que eles estão entendendo que não está no caminho correto? É o que? Precisa explicar, porque de fato chama atenção a quantidade de problemas musculares que o elenco do Flamengo vem sofrendo nos últimos tempos. Lembrando que Bruno Henrique está em fase final de recuperação de um problema muscular. Arrascaeta acabou de sofrer um problema físico mais com a seleção uruguaia, tá? Então não tem como criticar o Flamengo nesse caso. Então, enfim, Flamengo sem Arrascaeta e sem Danilo para a estreia do Campeonato Brasileiro nesse sábado contra o Internacional. O Flamengo treina nessa quinta ainda, sexta, e aí o Felipe Luiz vai montar a equipe titular, vai pensar na equipe titular para encarar o Colorado, que na minha visão será um rival direto do Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Para mim o Internacional vem forte nessa competição aí, tem um bom time, um bom elenco e um treinador, Roger Machado, que tem se destacado também, não só no Internacional, já tinha feito um bom trabalho no Juventude. Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a maior receita de sua história na temporada de 2025. E a maior receita da história do Flamengo seria também a maior receita da história do futebol no Brasil e na América do Sul. Flamengo que vem de 4 temporadas consecutivas fechando acima de 1 bilhão. 1 bilhão em 2021, 1 bilhão 115 milhões em 2022, 1 bilhão 370 milhões em 2023, 1 bilhão 190 milhões em 2024. A expectativa do Flamengo, de BAP, o novo presidente do clube, é de que o rubro-negro seja capaz de arrecadar ao longo dessa temporada 1 bilhão e meio de reais. É muito dinheiro, completamente desproporcional em relação à maioria dos concorrentes. Somente o Palmeiras e o Corinthians têm conseguido, às vezes, ultrapassar a marca do bilhão, só para vocês entenderem o grau que o Flamengo alcançou. Importante dizer que para bater esse 1,5 bi, o Flamengo vai precisar conquistar títulos de competições importantes. Se a gente está falando, por exemplo, de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, é necessário também que o Flamengo seja capaz de vender pelo menos 2 jogadores em negociações importantes com cifras bastante elevadas. Quero falar sobre o futuro de Dorival Júnior. O Brasil tomou 4-1 da Argentina nessa terça-feira no Monumental de Núñez. E eu vou dizer mais, esse 4-1 ficou barato diante da enorme quantidade de chances criadas pelos rivais contra um Brasil bem pouco criativo. Exceção ao gol marcado pelo Matheus Cunha numa falha do Romero, o Brasil teve uma outra chance numa cobrança de falta do Rafinha que pegou no travessão. No restante do tempo, um domínio completo da Argentina com enorme culpa de Dorival Júnior, que escalou uma seleção super ofensiva, não tinha meio campo, e aí a Argentina deitou e rolou no setor de criação do jogo. Importante dizer que nas próximas horas, o presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, vai se reunir com seus pares para discutir a demissão do técnico Dorival Júnior. O Edinaldo deixou o Monumental decidido a dispensar o técnico, mas ele precisa de um outro treinador para poder demitir o Dorival. Até porque a busca por um técnico já causou enormes críticas ao Edinaldo. Vale a lembrança do episódio envolvendo Carlo Ancelotti. O Brasil tinha a promessa do técnico italiano do Real Madrid que ele assumiria a seleção. Diante da dificuldade do próprio Edinaldo em se manter no cargo, o Ancelotti recuou e o Brasil acabou passando um carão mundial. Desse momento, dá para dizer que o Ancelotti volta a ser uma alternativa, apesar de ter contrato com o Real Madrid até 2026, até a metade de 2026. O Ancelotti deixou vazar para amigos próximos que pode se despedir do Real Madrid depois do Super Mundial de Clubes, torneio marcado para junho e julho nos Estados Unidos. E o Super Mundial de Clubes é um problema para a seleção. Isso porque quase todos os técnicos especulados vão participar da competição. Carlo Ancelotti pelo Real Madrid, Felipe Luiz, que tem nome defendido por alguns, é treinador do Flamengo e participará da competição, além de Abel Ferreira e Jorge Jesus, o Abel pelo Palmeiras, o Jorge Jesus
pelo Al Hilal. E é exatamente por conta dessa participação no Super Mundial de Clubes que existe uma chance de o Dorival permanecer até a metade do ano. E aí, com a definição do Super Mundial de Clubes, o Edinaldo estaria com mais facilidade para escolher um novo técnico. Você demitiria o Dorival? Escolheria quem para treinar a seleção? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só queria deixar uma sugestão. Luiz Castro, técnico desempregado por opção, até porque tem um salário alto depois de sair do Al Nassr, se convidado pela seleção, imagino, aceitaria na hora. Você gosta do nome? Deixa eu só completar com mais duas informações bastante tristes que mostram o atual momento da seleção brasileira. O Brasil, depois da Copa do Mundo de 2022, já tomou 31 gols em 25 jogos. Pois saibam que na era Tite, com 81 jogos, o Brasil havia levado 30 gols. Ou seja, o Tite levou em 81 jogos um gol a menos do que a seleção brasileira pós-Copa do Mundo em apenas 25 partidas. E foi também a primeira vez na história das eliminatórias que o Brasil tomou 4 gols num único jogo. Parabéns aos envolvidos. Hora de falar sobre os clubes brasileiros que disputarão o Super Mundial de Clubes, quanto eles vão faturar de prêmio. Dá para dizer que a grana é robusta. A simples presença na fase de grupos vai garantir para Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo 87 milhões de reais. Essa é a cota fixa. Cada vitória na fase de grupos vale 11 milhões de reais e o empate vale 5 milhões e 700 mil reais. Não é difícil imaginar que a simples presença na fase de grupos assegure cerca de 100 milhões de reais para esses clubes. Aqueles que passarem para as oitavas de final vão assegurar mais 43 milhões de reais. Quem chegar às quartas de final embolsa 75 milhões de reais. A semifinal, 120 milhões. Se algum time brasileiro conseguir ser vice-campeão, são 172 milhões. E o título pro vencedor do Super Mundial de Clubes, torneio que acontece nos Estados Unidos entre junho e julho, é de 229 milhões de reais. Bora falar agora sobre mais uma renovação no Flamengo. O rubro-negro, que havia se acertado alguns dias atrás com o Eric Pulgar, também estendeu o vínculo do lateral direito Varela, que é do Flamengo e da seleção uruguaia. Varela, inclusive, jogou por sua seleção na data FIFA. O contrato se encerraria em dezembro, não havia nenhuma manifestação da antiga diretoria em relação à extensão desse vínculo, mas, a pedido do Felipe Luiz, rubro-negro prorrogou o contrato até dezembro de 2027. E a julgar pelo bom índice e nível do Varela, dá para dizer que é um reforço interessante, especialmente porque é grande a chance de Wesley não permanecer a partir de julho. O lateral que foi titular da seleção na derrota por 4-1 para a Argentina tem várias propostas do exterior e deve acabar por ser negociado muito em breve. Só para complementar, em relação a renovações, o Flamengo também já fez uma oferta para aumento salarial do Gerson e aguarda por uma posição do pai dele. O Gerson tem contrato longo, mas a ideia é reajustar seu salário para tornar o Gerson compatível com a importância dele. Sobre a negociação com a Arrascaeta, ainda sem novidades. Recentemente, o representante do Arrascaeta esteve no Rio para conversar com o José Botto, sinalizando o interesse do Arrascaeta em prorrogar o vínculo que se encerra em dezembro de 26, mas o Flamengo ainda não demonstra a intenção da extensão desse contrato. A saideira sobre o Fla, Danilo, lateral direito / zagueiro do rubro-negro, teve lesão na coxa constatada e está fora das estreias do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores da América. Torcida rubro-negra, se prepara porque o Mengão vai com tudo pra cima do mundo em 2025. O Flamengo tá de olho no Mundial de Clubes da FIFA, e a diretoria já calcula um faturamento que pode chegar a nada menos que 115 milhões de reais só com a participação. Isso mesmo, a simples presença do mais querido no torneio já garante uma bolada de milhões. Mas olha só o detalhe, o clube tá fazendo o dever de casa certinho e não tá contando com esse dinheiro no orçamento imediato. Isso porque a FIFA demora até 6 meses para liberar os pagamentos. Ou seja, o Flamengo tá sendo responsável, calculando tudo com calma, mas se tudo correr como planejado, a gente pode ver esse valor explodir se o Mengão fizer bonito no torneio. Só para vocês terem uma ideia, a premiação básica por participar já passa dos 87 milhões de reais. Mas se o Mengão vencer na fase de grupos, cada vitória vale mais 11 milhões de reais. E tem mais, só por chegar nas oitavas, são 42 milhões de reais. Chegar nas quartas, 75 milhões de reais. Na semi, 120 milhões de reais. E se for campeão, galera, são 229 milhões de reais a mais no bolso. É muito dinheiro,
é uma chance única de transformar o ano do Flamengo, tanto em campo quanto fora dele. Mas claro, a gente sabe, tudo isso só vai rolar se o time mostrar a raça, o talento e o espírito vencedor que a gente conhece tão bem. E se depender da nação empurrando, esse título vem. E o grupo do Flamengo no Mundial já está desenhado. Vai encarar o Chelsea, gigante da Inglaterra, e o Esperance, da Tunísia. O León, do México, que seria o quarto adversário, foi excluído pela FIFA por ter o mesmo dono do Pachuca, o que não é permitido no regulamento. Agora a FIFA vai definir quem entra no lugar dos mexicanos. Seja quem for, o Mengão vai com tudo. A expectativa é alta, e o planejamento da diretoria está sendo feito com muito cuidado. O presidente BAP já deixou claro, o Mundial é prioridade, mas com os pés no chão e com foco em todas as frentes. E o mais importante, o clube quer montar um elenco fortíssimo, competitivo e pronto para fazer história. Falando em elenco, o Flamengo já está preparando a lista com 50 nomes que serão inscritos no Mundial. Essa lista vai sair da mesma base usada na Libertadores, e depois o clube vai definir os 35 jogadores finais. A novidade é que vai poder incluir até 2 reforços depois da fase de grupos. E aí entra aquele nome que está mexendo com a torcida, Jorginho. O volante do Arsenal está nos planos do Mengão e, segundo fontes ligadas ao clube, ele e a noiva já estão olhando casa na Barra da Tijuca. Isso é sinal de que o negócio está avançando, e o Flamengo quer fechar tudo a tempo para ele estrear justamente no Mundial. Imagina o Jorginho no meio de campo, junto com Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar? Que meio de campo, irmão! Então, torcedor, segura essa ansiedade porque o ano promete. A estreia do Mengão no Brasileirão já é neste sábado, contra o Internacional, mas o foco lá na frente é levantar o caneco do Mundial. E se tem um time no Brasil que pode sonhar alto e brigar de igual para igual com qualquer gigante europeu, esse time é o Flamengo. A estrutura está pronta, o elenco está se ajustando, e a diretoria está trabalhando nos bastidores para fazer desse Mundial um marco histórico. Se der tudo certo, a gente pode ver o Flamengo levantar o troféu mais cobiçado do planeta e encher ainda mais de orgulho essa nação que não para de crescer. Então se liga, ativa o sininho, deixa o like e comenta aí, você acredita no título mundial do Mengão? Vamos juntos porque 2025 é nosso.